Simbora, meu povo! Vocês estão prontos para mais uma conversa, né? E é uma conversa daquelas assim que gente, eu vou confessar para vocês, eu fiquei muito impactada quando eu conversei com ela pela primeira vez, e eu vou começar assim apresentando, né, essa pessoa muito querida que já mora no meu coração, e eu vou dizer aqui, a gente vai começar com a Maiane. A Maiane é baiana, mas atualmente ela reside em São Paulo. A Maiane, ela é consultora, tá, de beleza, então aí perfumaria, maquiagem, enfim. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, assim, a Maiane, essa história não é sobre fissura, né? Apesar de que a fissura nos conectou de alguma forma, e a gente vai falar isso durante a nossa conversa, mas a Maiane não é fissurada. A Maiane. Peraí, rapidinho. Deixa que ela mesmo faça aí, seja muito bem-vinda e explique inicialmente o que a Maiane tem aí que a gente precisa conhecer, precisa entender o que foi que aconteceu com ela. Maiane, seja muito bem-vinda ao Fissurada Pode. Obrigada, Rita. Oi, gente. Tô saudando vocês, assim como eu também saldo lá no meu canal no YouTube. O meu nome é Maiane e eu sou uma pessoa com deficiência visual, mas como eu expliquei para Rita, também pode chamar de cega, não tem problema, porque, como eu falei com a Rita, na minha opinião, o problema não está na palavra, mas sim na intenção com a qual a palavra é dita. Então, muitas vezes a pessoa pode falar deficiente visual, só que com um tom rude, com um tom desrespeitoso. Então, não adianta nada falar bonitinho, deficiente visual, mas com um tom desrespeitoso, né? E muitas vezes a pessoa fala pessoa cega e não tem intenção nenhuma de magoar, de maltratar. Então, é como eu falo. A intenção está na palavra, está na forma como a palavra é dita e não na palavra. Perfeito. Falou e disse. Agora eu já cometi uma falha que eu quero corrigir com você, beleza? Na primeira vez que nós conversamos, eu, por exemplo, não me apresentei, não me descrevi para você. Então é necessário que agora, nesse momento, eu descreva a pessoa que eu sou. Então, Maiane, eu sou. O meu ambiente aqui, eu estou no meu quarto, tá? Eu estou em frente a uma parede lisa, então ela é branca, tá? Eu estou com uma luz do ring light, assim como você também na minha frente. As minhas características, né, físicas, eu tenho um cabelo mediano, agora ele está escovado, então eu dei algumas luzes de tom mel, amarelado, né, nas pontas do cabelo. Foram luzes velhas, que a minha raiz já está crescendo, já está uma raizinha já mais escura, então meu cabelo é médio, escovado, meus olhos são castanhos, médios, não são nem claros nem muito escuros. Eu tenho um desvio, assim, eu tenho uma assimetria no nariz, eu tenho 2 cicatrizes no meu lábio. O meu lábio também, ele é assimétrico, ou seja, ele não é certinho, não é igual ao que vocês nascem, porque eu nasci, Mai, com a fissura lábio-palatina, que é uma malformação, né, nessa cavidade oral, que também afeta o nariz, a garganta, tudo por dentro, os dentes. Então, é mais ou menos essa descrição. Eu estou com uma blusa roxa, um colar e brincos também. Então, eu acho que eu fiz certo. Me corrija se faltou alguma coisa. Aê! Eu escutei até o barulhinho do flash, a câmera tirando uma foto mental da Rita. Então, deixa eu me descrever também. Eu sou uma mulher de pele clara, eu uso prótese ocular, a cor dos meus olhos são verde, né? A cor das minhas próteses, que correspondem à cor dos meus olhos mesmo, quando eu tinha os meus olhos mesmo.
E também a dos olhos da minha mãe, né? Puxei a minha mãe. Minha mãe, a cor dos olhos dela é verde. Uau! O meu cabelo é cacheado também. Agora Sim, tá cacheado, porque antes estava progressiva. Quem me sim. acompanha no meu canal viu lá, né? Que antes era liso e bem grande. Aí eu Sim. fui cortando aos poucos até completar a transição. Agora tá Aham. bem cacheadinho. E acima do ombro um pouco, né? Ele, na verdade, tá aqui na região um pouco acima da cintura. Só que, por conta que ele cacheou, aí ele tá acima dos ombros. Aham. Dando um brinco dourado, Tá. desses que dá uma voltinha assim na orelha, mas é aquele de tarraxinha mesmo. Aham. Eu tenho alongamento nas unhas, que estão Uau! de verde holográfico. Aham. A minha blusa também é verde. E tô usando, como eu sempre gosto de falar nos meus vídeos, o batom que eu tô usando, né? O de Aham. hoje é o Cereja Brilhante da Avon Power Stay. Acho Uau! que Que descrição detalhada, tá perfeita. Com certeza, você falou tudo, os mínimos detalhes. Agora me aguçou aqui. Você falou cor, você falou a cor das unhas, você falou a cor do batom nos mínimos detalhes. Você vai, ao longo dessa conversa, você vai ter que me explicar e explicar para quem está nos ouvindo como é isso aí. Mai, você acabou de falar para a gente que você não tem o globo ocular dos dois, né, dos dois olhos e tudo, e você sabe, assim, as cores, mas já já a gente vai entrar nesse detalhe, porque agora eu vou convidar aqui quem está nos ouvindo, nos assistindo, para que curta, compartilhe, o que é que vocês estão achando dessa, assim, é só o início, tá, pessoal, da história da Maiane, então conta pra gente o que é que vocês estão achando, estão curtindo, estão assistindo de onde? Vamos levar, espalhar essa mensagem da fissura lábio-palatina e, como vocês estão vendo, e outras, né, diferenças humanas, funcionais, estéticos, enfim, o que vocês queiram chamar para espalhar para a sociedade, para que a gente consiga aí, pelo menos, minimizar esse preconceito que a gente sofre. E pegando o bonde, pegando já toda essa informação, que aí eu já não paro mais, a gente está participando, Mai, de uma iniciativa de mulheres. O podcast delas. Então, esse episódio vai ser divulgado também com essa iniciativa. Para que essa iniciativa? Para estimular a podosfera, né, o podcast, a terem mulheres mais assim à frente desses projetos, para estimular que mulheres façam, sim, que tenham voz na podosfera. Então, o Fissurada Pod não poderia ficar de fora dessa. Mai, vamos lá. Você falou que tinha os olhos e depois que era a cor, né, da sua prótese hoje. E eu vou ficar também igual a você aqui. Eu também uso prótese, mas eu uso prótese dentária, tá? Porque durante todo o processo da minha jornada de cirurgias, eu acabei perdendo, assim, entre aspas, os dentes e precisei colocar uma prótese na parte frontal da arcada superior. Então, você falou que tinha os olhos e daí você usa prótese hoje. Explica para a gente o que foi que aconteceu para que isso ocorresse, fosse necessário. então, quando eu tinha apenas 1 ano e meio de idade, eu era bem criança, né? Uma bebê, praticamente, não tinha nem 2 anos. Os meus pais, a minha família, né? Meus pais, meus avós, descobriram que eu não estava enxergando bem e foram atrás de respostas, porque assim, eles começaram a perceber que eu apontava para coisas que estavam perto, bem como se elas estivessem lá longe, e que eu aproximava muito o rosto da televisão. E foi assim que eles começaram a desconfiar do meu problema visual. Porque assim, visualmente, né, quem olhava para os meus olhos não via nada de errado. Não tinha estrabismo, não tinha nada visível.
mas por conta desse meu comportamento, os meus pais desconfiaram. E assim, a gente morava em Irecê, na Bahia. Algumas pessoas conhecem como a capital do feijão, outros vão lembrar do Dinho, dos Mamonas Assassinas, né? Que sim. morou lá, foi a cidade natal dele também. Então, eu morava lá, eu nasci lá, e lá a gente não conseguiu descobrir com os médicos de lá o que estava acontecendo, né? Por falta de recurso. Na época lá era uma cidade bem simplesinha e o hospital também, os recursos eram mínimos. Então o médico não perdeu tempo e já me mandou direto para Salvador. Só que Perfeito. lá em Salvador, eles tentaram tratar com quimioterapia e radioterapia, mas não resolveu, porque eles não sabiam que tipo de. Eles sabiam que era um câncer, um tumor, Sim, mas sim. não sabiam que tipo de tumor que era. Então, depois de 6 meses em tratamento em Salvador, a minha mãe solicitou ajuda da prefeitura de Irecê, assinou um termo de responsabilidade no Hospital de Salvador e me tirou de lá e me trouxe para São Paulo. Ô, Mai, rapidinho. Eu estou passando sua foto aqui de quando você era bebê. Então, antes dessa história se desenrolar onde você está nos contando agora, tá? Essa Ok. foto, quando eu acho que eu sou bebezinha, tem uma que eu tô na cama, né? Isso, essa está na cama. Nessa aí eu ainda enxergava. Sim, Eu sim. ainda tinha os olhos completos, né? O globo ocular. Tá, tá. Então, assim, e aí foi nessa época que começou. Não nessa época aí, nessa época ainda Não, tava, né? Ninguém suspeitava. sim, sim. Quando a minha mãe veio para São Paulo, que fez a consulta no AC Camargo, o Hum, médico já deu o diagnóstico de cara. E que diagnóstico é esse? É o diagnóstico que seria muito importante que ele tivesse sido feito nessa etapa que eu estava aí, nessa foto que você mostrou. Se tivesse sido identificado quando eu tinha essa idade aí, eu ainda estaria enxergando pelo menos de um olho, se não dos dois, né? Que uau. gente, o diagnóstico é o retinoblastoma, que é um tipo de tumor maligno que ele começa nos olhos. Para quem já ouviu falar do Tiago Leifert, é o mesmo câncer que a Lua tem, a Lua, a filhinha dele. É o mesmo tumor que a Lua Sim. teve. Então, assim, é muito importante ser feito o exame do olhinho no bebê quando ele é ainda de meses, porque no exame do olhinho é detectado. Naquela época, né, 1990, agora todo mundo sabe a minha idade, 1990, exame do olhinho era uma coisa que pouco se falava. Não se falava Sim, do exame do olhinho. Então, principalmente em cidades pequenas como Irecê na época. Hoje Irecê é até uma cidade grande, mas na sim. época era um povoado praticamente. Então, fica a dica, gente. Quando vocês tiverem seus bebezinhos, façam, porque esse retinoblastoma, ele não é visível. Não dá para ver você olhando no olhinho. Você acha que o bebê está perfeito, tá tudo bem, Uhum. mas no exame é detectado. E aí, o que aconteceu? Comigo foi detectado com 1 ano e meio e o médico não teve tempo para pegar leve. Ele teve que ser bem direto, bem ríspido, porque não tinha mais tempo. O retinoblastoma, quando ele avança, ele faz com que atinja os 5 sentidos e depois é a morte mesmo. É letal. Uau. Meu Deus, Mai. Então ele avisou para minha mãe, ó, a gente tem Uhum. que colocar ela em cirurgia agora para tirar os 2 globos oculares dela, porque senão o tumor vai avançar e ela vai morrer. Hum, E foi desse jeito.
E depois a minha mãe teve todo o apoio psicológico, o hospital providenciou psicólogos e tudo mais para dar apoio para minha mãe. A minha mãe não tinha onde ficar. Ela foi direto para o hospital. Ela dormia nos bancos do hospital, me acompanhando, até que o hospital conseguiu dar um emprego para ela, na terceirizada que trabalhava para o hospital. Sim. E ela alugou um quartinho próximo do hospital. Porque antes ela ficava o tempo todo lá, 24 horas, porque eu fiquei internada. Eu fiquei durante 1 ano fazendo tratamento. Foi tirando os globos oculares e entrando nas sessões de quimioterapia, radioterapia. Eu precisei de sangue, eu perdi sangue nesse processo, né? Então toda a família participou da doação, porque quimioterapia e radioterapia é muito pesado, é muito intenso. Eu imagino. Eu imagino. Mai, eu lembro quando a gente começou a bater papo, logo no iniciozinho, achei bem interessante, você falou assim, mas tá, ela é fissurada, e o que eu tenho a ver com isso? E como que eu vou... Assim, você ainda tentando identificar onde eu posso contribuir com a minha história, né? Eu lembro que você chegou e falou isso, e aí eu vou... Pode ficar à vontade para tossir, aqui é um bate-papo, as pessoas sabem que a gente tosse mesmo, e é o momento que eu vou... Você quer levantar para beber água? Pode levantar, porque aqui... Quer? Porque eu já vou mostrar uma outra imagem sua aqui, uma imagem sua de bicicleta. E enquanto isso, só me escute. Eu vou fazer um paralelo, né, dessa questão da fissura labiopalatina e com a sua situação. Quando eu vejo você contando aí que a sua mãe, ela precisou ficar 24 horas no hospital, quando você me contou desse choque, né, dessa surpresa, vocês saíram de Irecê, aí foram para a capital baiana, e da capital baiana vocês foram para São Paulo. Então, assim, quando eu vejo essa trajetória sua, né, você contando para a gente aqui, todo esse desenrolar, é meio parecido com o que a minha mãe, por exemplo, ela teve que vivenciar. Como na época, minha mãe não tinha o recurso para saber, né, da ultrassonografia, então a minha mãe não sabia que eu ia nascer com fissura labiopalatina, que à época chamava de lábio leporino, muito conhecido como lábio leporino. Então, quando eu nasci, foi aquele choque, né? E eu não conseguia me alimentar, mas eu quase morri mesmo, com poucos dias de nascida. Então, quando você fala assim, como que eu posso contribuir? Eu acho que quando eu decidi também ampliar para falar com outras causas, né? Eu sei que em alguns momentos das nossas vidas, a gente se conecta, e se conecta pela jornada. Ser fissurado não é só nascer com o lábio aberto, como eu te contei, né? Tem toda uma parte funcional, tem a parte estética. E com você não foi diferente. Então, foi uma jornada. Quando você fala que saiu de Irecê, que foi para a capital baiana, e que depois foi para São Paulo, e teve que fazer essa cirurgia às pressas, ali só era uma ponta, né, do iceberg. Porque mais adiante tinha que ter toda uma adaptação. Ou seja, a Maiane precisava se adaptar a um novo mundo. É um mundo ali que você precisava aprender, não somente a Maiane, mas a mãe da Maiane, né? Todos que estavam ao seu redor ali. Então, é uma jornada. Então, nossas histórias se conectam pela jornada, né? A gente passa por algumas coisas muito que semelhantes, tanto na parte individual como familiar. Então, você me conta que aí sua mãe começou, aí vocês ficaram instaladas mesmo em São Paulo, né? Que foi um tratamento longo ali de quimioterapia, radioterapia, sua mãe arrumou um emprego, então eu posso dizer que vocês já começaram a morar em São Paulo ali, você já ficou ali, mas sua mãe morando lá? Aí ele foi junto também, né? E ele conseguiu emprego lá também, mas era mais bico. Não era nada assim oficial, era mais bico, assim, tipo, em obra, ele ia semestre de obra,
às vezes ele era o pedreiro mesmo. E o que desse para ele fazer, ele ia fazendo. Que naquela época não exigia muito ensino médio, né? Ou formação. Então, se você Sim. sabia a coisa, você era contratado. Então, meu pai, ele foi marceneiro, jardineiro, mestre de obra, pedreiro. Tudo que dava para ele fazer, ele ia fazendo. Porque ele sabia que, né, tinha que ir à luta. E aí foi assim, os meus pais. Teve esse período que eu fiquei no hospital mesmo, durante um ano. Depois eu fiquei frequentando o hospital, porque tinha que fazer exames durante 5 anos, eu tinha que fazer exame todo mês, Sim. ou era a cada 3 meses, eu não vou lembrar direito. Era muito Ah, pequeno, né? sim, sim. E aí, durante 5 anos, tinha que ficar fazendo exame sempre para ver como que tava as plaquetas e para ver também como que estava se tinha alguma possibilidade do câncer estar retornando, né, o tumor. Ah, sim. E aí, Sim. 5 anos depois, eu fui liberada e o hospital, né, a assistente social, os psicólogos, chamaram a minha mãe e falou assim, olha, a gente sugere que você matricule a sua filha na escola, no Instituto de Cegos Padre Chico. Aliás, um beijo aí, um abraço para todo mundo que estudou comigo na época, lá no Instituto Padre Chico. Pessoal, ó, beijo para vocês, hein? Quem foi da minha época aí no Instituto, estiver assistindo, comenta aí. Isso. Um abraço, gente. E assim, eu entrei com 6 anos, eu comecei no que na época era chamado de preparatório ou prézinho, né? Hoje é conhecido como alfabetização ou pré-escola, enfim. Sim, sim. E aí lá né, no Instituto Padre Chico, era só só pessoas com deficiência visual, crianças e adolescentes com deficiência visual. Às vezes, Para só um minutinho. Então, deixa eu só pensar. A importância do papel das profissionais da área da saúde nesse encaminhamento para você se preparar, você ter uma base da vida. Porque, gente, ó, vocês vão ver ao longo das fotos das imagens que eu vou mostrar da Maiane aqui, Maiane faz coisas assim que eu realmente eu fiquei surpresa. Primeiro, porque é o meu primeiro contato mais profundo, não superficial, de olhar uma pessoa com deficiência de fora. Eu nunca bati papo com uma pessoa deficiente visual. Então, para mim, é muito assim, é muita surpresa. Quer dizer, eu vi Maiane aqui nessa foto, pequena, ela já estava adaptada, possivelmente, em cima de uma bicicleta. Então, jamais imaginaria, na minha cabeça, que uma pessoa cega, uma criança cega, tipo, nunca tive contato na minha vida inteira, montando bicicleta. Então, se não fosse, eu percebo que esse ambiente pelo qual você foi formada, teve a sua base educacional, te preparou muito, né, Maiane? Mas pode continuar aí, que eu queria puxar um gancho da importância das profissionais que encaminharam, foram lá, disseram à sua mãe, ó, tem lá o instituto, encaminha ela, leva ela. Olha que legal, cara, que mágico. e no hospital e no instituto, a minha mãe recebeu orientação. E o papel da minha mãe na família também foi fundamental, porque a minha mãe, ela aprendeu que eu era uma criança como todas as outras, que eu tinha as minhas limitações, como todas as crianças têm, porque todas as crianças, todo mundo Sim. tem as suas limitações. Tem criança que é alérgica, tem criança que Fissurada, tem como eu. medo. Isso, exatamente. Então, mesmo uma criança que ela não tenha deficiência nenhuma, Ah, mas pode sim. ver que ela tem uma restrição alimentar de alguma coisa, Claro, ela tem alguma coisa. Todo mundo tem uma limitação. é verdade. Então, o que deixaram bem claro para minha mãe é que sim, eu tinha as minhas limitações, tinha coisa que eu não podia fazer, mas Ah, tinha coisa que eu podia fazer sim e devia. Então, a minha mãe teve essas instruções
E ela, o papel dela na família foi fundamental, porque essa foto que a Rita mostrou aí, que eu tô na bicicleta, então assim, eu não tinha noção, eu não sabia do que eu não podia fazer. Então eu tinha vontade de ter uma bicicleta e eu queria ter. Na época estava na moda bicicleta, todo mundo tinha. E eu queria ter também. Não sabia se eu ia poder andar ou não, mas eu queria ter. E aí a minha mãe, o meu pai, o meu pai comprou a bicicleta, essa daí da foto, e ele me levava direto. Ele ia, sair, segurava, colocava as rodinhas, segurava no guidão e ia me levando. E quando eu estava com as outras crianças, eu ia também devagarinho do lado, junto com a bicicleta. Então, assim, eles tiveram um papel assim muito bacana na família, porque eles orientavam, eles conversavam. Ela pode brincar, chama ela que ela vai sim. Ai, que lindo! Então, isso é muito importante na família, gente. Muito Se você bom. tem um filho cego, uma criança cega na sua família, não faça com que as outras crianças tenham medo. Explica que ele também brinca, que ele também fala, que ele interage. Né? No meu caso, o meu problema era só a cegueira. Eu não tinha nenhuma outra deficiência. Então, eu falava normal, eu andava, eu corria, eu pulava. Então, você dançava. Eu vou botar uma foto sua aqui de caipira. Tem você, eu não sei quem é que está do seu lado, não sei se você lembra dessa foto. Tem você de caipira. Isso aí é no Padre Chico, é uma festa junina do Padre Chico. Que massa! Aí vai lembrar. As festas juninas do Padre Chico eram muito legais, eram muito divertidas. Né? Tá você com seu parzinho aqui. Isso. A gente ensaiava quadrilha o ano, né, durante um período. E quando era no dia da festa, a gente apresentava a quadrilha bonitinha, fazia os passos, dançando, né? E todo mundo cego. Mas os professores enxergavam, né? E aí eles orientavam certinho. Segura na mão do parceiro, roda. Agora vai. Passa para um lado, passa para o outro. E às vezes, quando a gente tinha dificuldade de fazer um passo, eles vinham na gente e mostravam no nosso corpo como fazer. E aí a gente aprendia e fazia. Então, era o Mai, você falou assim, olha, eles enxergavam, né, os professores, nessa sua jornada aí, desse pessoal que estudou com você e tudo, você já encontrou algum professor que é cego, assim, você conhece, você tem... Sério? Vou mandar um beijo para elas, a Rayane, lá de Mato Grosso. Ela é da Bahia, mas está em Mato Grosso. Eita, o pessoal baiano retado. A Lucia Helena também, que é de Sumaré. A Lucia Helena é professora, dá aula em 2 escolas de Sumaré, 2 ou 3. Né? Se ela ouvir, ela vai me corrigir aí, vai falar nos comentários. Acho que é 2 ou 3 escolas que ela dá aula e ela é cega total. A Rai é baixa visão, ela tem uma porcentagemzinha de visão. E também tem as meninas lá de um grupo que eu faço parte no WhatsApp, que é o Loucas por Beleza. Um abraço aí para todo mundo. Que é as 2 Tainá, que também são professoras. Então, um abração aí para todas vocês, meninas. Arrasam. E que galera é essa? Cadê esse pessoal, gente? E tem a Josi, que é lá de... Acho que é Minas. Se eu tiver errado, ela vai me corrigir também. E tem a Daiane, Daiane Alves, de São Paulo, que além de ser professora, ela também é massoterapeuta e coach. Ai, que legal, gente! A galera toda. Você tá vendo? Por isso o nome do Fissurada Pode. Os fissurados podem ser o que eles quiserem. E agora eu vou complementar e puxar vocês. Pois os deficientes visuais, eles podem ser o que eles quiserem, porque eles provam que vão lá e faz e acontece mesmo. Muito bom, muito bom.
Mas só uma curiosidade minha aqui. Em relação à sua prótese, você remove ela e remove-as e coloca todos os dias? Como que é esse processo? Precisa ajustar? Precisa passar por... você hoje ainda passa por algum tipo de acompanhamento nesse sentido ou não? Então, com relação às próteses, foi outra indicação também do hospital. A princípio, eles indicaram a Solótica, que é pode-se dizer que é uma ótica, né, digamos assim. Sim. Ela é especializada em lentes, em próteses oculares. E a princípio eu fiz lá as minhas primeiras próteses. Todo ano tinha que trocar. E é muito caro, assim. Hoje, eu acho que cada uma deve estar em torno de uns 800, 900 reais. Eu acredito que tá por aí. Uau! Porque a última vez que eu troquei tava 700. E ela acompanha o preço do dólar. Então, deve Material estar importado, né? Isso mesmo. Então, todo ano eu tinha que trocar. Os meus pais, eles faziam muito sacrifício, porque eles queriam muito que eu pudesse ter o meu rosto completo. Aí tem gente que pensa que é uma questão de estética. Não é só estética, gente. Faz parte da estética também. Eu não vou mentir. Mas Claro. não é só estética, porque assim, quem não tem o globo ocular, fica a cavidade dos olhos exposta. Então, tudo que é Verdade. poeira, o vento incomoda, porque é tudo Uau. sensível. Sim, Dentro do nosso olho é tudo sensível, né, na cavidade. sim. Então, o vento incomoda. Imagina se entra um cisco, sem o globo ocular, você piscar não adianta nada. Você piscar Sim. não adianta nada, porque se o cisco entrar, ele vai ficar lá. Vai ficar lá. Perfeito. Entendeu? Então aí tá a função da prótese. Ela não é só uma questão de estética. Os meus pais eram muito preocupados com isso. E Tá. graças a eles, né, eu sou muito grata porque eles não me deixaram ficar sem as próteses um momento sequer. Depois que eles descobriram, né, que eu tinha esse direito, que eu tinha esse direito, né, que eu tinha essa possibilidade, eles foram atrás e eles faziam as correrias deles para juntar o dinheiro. Imagina, gente, além de ter que arcar com aluguel, porque a gente não tinha casa própria, aluguel, comida, e tudo mais, né? Remédio, porque ninguém tá livre de adoecer. Eles adoeciam, eu adoecia, pegava uma gripe, doença normal que acontece, né? E ainda tinha que fazer a correria para poder garantir as minhas próteses todo ano, as duas. E durante o ano, a cada 6 meses, eu ainda tinha que fazer polimento, porque o cálcio das lágrimas ele vai acumulando na superfície da prótese e com o tempo gruda os cílios, né? Se você não fazer o polimento, fica áspero. Entendi. E na época lagrimejava muito, né? Criança e tal. Sim, E aí sim. todo ano tinha que trocar. Agora tá mais de boa, né? Tá mais maneiro, porque eu sou adulta, o meu rosto tá mantendo um padrão, Isso. não tá mudando. Então, eu tô com essa que eu tô hoje desde Sim. 2015, Olha. 2016. Nossa, mãe. Muito tempo, hein? Pois é, para quem trocava todo ano quando era criança. Meu Aí, quando Deus. eu fui ficando adolescente, foi diminuindo, mas mesmo assim foi sendo necessário trocar. E aí eu saí da Solótica porque o meu pai descobriu a Froilens, que eu tô falando aqui, mas eles até pedem para não divulgar muito. Sim. Ao contrário, porque assim, lá são poucos funcionários, então é divulgado mais no boca a boca, tipo, alguém viu, alguém soube, aí conta para um amigo que conta pra... Sim. E agora um monte de gente vai saber. Ah, vai. Vai Eu não saber. sei. O olho fica
bem natural, não fica nada, como é que fala? Muito Artificial. assim, mostrando que é uma prótese mesmo, fica bem Sim. naturalzinho. E foi por isso que meus pais gostaram tanto, né? Porque quando era na solótica, era uma prótese mais, era mais perceptível que era uma prótese. Então, Chamava mais atenção, né? isso, e as crianças Entendi. eram muito curiosas, e elas pediam para ver, queria que eu tirasse para mostrar para elas. Meu E, Deus. nossa, então, assim, os meus pais, eles eram muito preocupados. É tanto que eles conversaram comigo e eles falaram para eu não contar para ninguém que eu usava prótese, porque eles tinham muito medo que eu tirasse para mostrar e Ah, perdesse. Porque você imagina, sim. eles suavam a camisa para É, aí eu vou lá, a criança, ai, deixa eu ver como é. Aí eu tiro, além de assustar a criança, porque não é uma visão bacana, né? A pessoa com o é. olho só a cavidade, sem o globo ocular, não é uma visão bacana. Além de assustar e traumatizar a criança, ainda ia perder, corria o risco de perder a prótese e ter que pagar outra. Isso, Então eles é falavam isso pra que eu mim, ó, penso. não conta, senão eles não vão mais te chamar para brincar. Eles tocavam o terror mesmo comigo. Hoje eu Ah, sim. entendo o porquê, né? Hoje eu Maravilha. entendo. E Ai, rapidinho, ah, ah. antes da gente passar para outro assunto, mas além das próteses, eu também não podia falar que tinha. Eu não sabia, na verdade, eu não sabia que o motivo de eu ter ficado cega foi um câncer. Porque naquela época câncer era tabu. Não podia falar que tinha câncer na família, porque era uma coisa que causava repulsa. As pessoas tinham medo de pegar. Eu não sei como funcionava isso direito, porque eu era muito. Eu não tinha minha ideia formada ainda, né? Sim. Então eu não sabia direito o que acontecia, mas eu sabia que ninguém que tinha câncer falava que tinha câncer, né? É tanto que hoje, eu adulta, eu sei o verdadeiro motivo de algumas mortes na família, né? Tias distantes que teve câncer de mama, tios bem distantes, tio avô que teve, mas na época ninguém falava isso, falava que morreu porque descobriu um caroço e sei lá o que aconteceu e deu ruim. Era isso. É, E eu sei. comigo, era cada uma pessoa da família contava uma história. Tinha gente Hum. que falava que o meu pai bateu o carro sem querer e eu Ai, bati meu o rosto. Deus. Teve Oh, gente que contava a história de infecção, olha. que foi uma bactéria. Então, assim, foi tudo, menos câncer. O câncer era um tabuzão, não podia falar. Até que eu comecei depois com a escola foi fundamental nisso. Quando estava na sétima série, que a gente começou a mexer com vários modelos de redação, a gente fez um trabalho, a professora estava explicando o que era biografia, uma coisa assim. E a Sim. gente tinha que falar sobre a nossa vida. E aí eu fui investigar minha vida e aí eu ficava, mas por que cada um conta uma história da minha cegueira? Aí eu fui perguntando, até que eu descobri o real motivo. Mas assim, não descobri ainda. Eu vim descobrir mesmo na faculdade. Agora que eu Uau, lembrei, já sério, Maiane? que a minha mãe contou toda a história. Que aí Uau. não foi, você foi internada por causa disso, Sim. aconteceu. Eu lembro que eu montei até um trabalho com foto, igual as fotos que eu te mandei. Aham. Foto quando eu era bebezinha, depois eu maior. E aí que ela foi, não entendi, mas por que escondeu, gente? Aí agora que eu entendo que na época era um tabu muito grande na família. Ninguém podia falar de câncer. Até hoje é um pouco assim. Até É, hoje tem pessoas que teve recentemente e só viemos descobrir, infelizmente, quando a pessoa já faleceu, que a pessoa não queria que ninguém soubesse.
Infelizmente, é a desinformação, é o preconceito. Agora, imagina, se a gente torna esse processo mais claro, quantas vidas não poderiam ter sido salvas, né? Para as pessoas se alertarem, né? Olha, na família teve um caso, e a gente sabe que alguns componentes genéticos ali associados, as pessoas poderiam ficar mais atentas, ficarem mais, né, alertas a qualquer sinal diferente para precocemente estarem correndo atrás de um tratamento e aumentar suas chances de sobrevivência, na verdade. Então, eu acho que sim, uma desinformação. Estou surpresa com essa história, realmente eu não sabia, a gente não chegou nessa parte, né? Mas que bom que você traz aí essa conscientização de falar, realmente não ter vergonha. Para você ter uma ideia, ninguém nunca. Meu pai e minha mãe não são fissurados, né? Não tem fissura, e também sempre existiu de quem é a culpa, né? Tem sempre aquela coisa, sua mãe colocou chave no sutiã, no seio, sua mãe guardou, né, no peito a chave, porque dizem que isso, o senso comum dizia que isso fazia com que as crianças nascessem, né, com o lábio deformado e tal. Então, por um tempo, minha mãe se sentiu até culpada, né, por isso e tudo, mas como é bom existir espaços como esses, como a gente tem hoje, para a gente falar cada vez mais, né, e botar para fora para que as pessoas se alertem, né? O conhecimento liberta, né? Liberta. E o medo é o contrário. O conhecimento liberta e o medo aprisiona. Né? Isso. Eu vou colocar uma imagem sua, já quero sair da infância, mas é a última, a foto da infância, não poderia deixar de falar, que esse local é um pouco assim, na hora que eu vi essa foto, você com o microfone na mão, eu falei, eu lembro desse cenário, porque eu acho que eu já assisti muito também. Me conta, você estava na TV, mas desde criança foi para a TV? Eu fui no Xuxa Park. Que bacana. Que estudou no Padre Chico também, naquela época, vai lembrar, porque, nossa, conhecer a Xuxa e ir no espaço da Xuxa era um sonho de muita gente nos anos 90. Eu era muito fã mesmo, alucinada, fãzaça da Xuxa. Então, assim, e lá foi a realização de um sonho, foi muito bacana. Na época, eu dançava balé. Eu não gostava de balé, mas eu dançava porque a minha mãe gostava. E assim, eu gostava que ela gostava. Mas, gente, é muito louco isso. Muita criança ter passado por isso. Isso, Uma coisa muito boa que o balé me trouxe, né? Assim, trouxe outras coisas boas também. Não vou mentir, eu não gostava do balé, não. Trouxe muitos momentos alegres. O momento mais feliz foi quando eu fui no Xuxa Park, foi muito bacana. Eu não dancei de fato, eu fiquei compondo uma roda em torno das meninas que dançaram no meio. Foram 4 meninas que fez a apresentação. Eu vou ver se eu consigo o vídeo. Eu vou tentar colocar o vídeo desse dia no meu canal. Mas primeiro eu tenho que achar o contato. Mas esse vídeo já tá no YouTube, gente. Se você pesquisar na lupinha por apresentação do Padre Chico no Xuxa Park, pode ser que você encontre. Só que eu percebi que é um canal que ele tá público, mas ele tem pouca visualização. Eu nem lembro mais qual que é o canal, gente. É Rafael alguma coisa. Rafael... Não vou lembrar agora. Eu não sei quem é ele, mas ele postou e assim, eu sou muito grata, viu? Obrigada, Rafael. Que legal. Ele achou esse vídeo, não sei se ele é parente de uma das meninas ou se ele trabalhava na época no Xuxa Park. Eu não sei quem ele é, mas ele postou no canal dele e foi de lá que eu consegui pegar. E essa foto que a Rita mostrou é um print do vídeo, né? Então o vídeo mostra as meninas dançando, mostra a gente se apresentando, a Xuxa muito emocionada. Gente. Na época eu não entendia, ela sumiu
depois né, entrou no Ah, intervalo e eu fiquei muito brava. Nossa, que a Xuxa não veio. Mas depois que eu descobri, né, que ela se emocionou muito na época que ah, ela estava já gestante ou recém que tinha tido neném, não lembro. sim, Mas sim. ela estava muito emocionada com a apresentação. E ela teve Ah, que recompor, né? Teve que refazer a maquiagem. E a gente sabe que a produção dela pegava muito pesado com ela na época. ah, eu tô arrepiada, assim, com essa história. Acabei de me arrepiar, assim, porque imagina você sem entender muita coisa, né, e tal. Ô, Maiane, a gente vai sair da infância e eu Eu não tinha poderia... 8 Hã? anos. Ah, tinha 8 anos, né? Não, mas eu vou sair da infância agora do bate-papo aqui. Mas Uhum. antes eu queria encerrar essa fase, né, que eu já consegui entender muitas coisas e já consegui me conectar com essa história desde quando você começou lá no iniciozinho. Mas eu queria já fechar. Veja, por ter nascido com fissura lábio-palatina, eu sofri muito bullying na escola. Ah, Rita, todo fissurado sofre bullying? Não, não é uma regra. Eu estou falando de mim, eu, Rita. Então, eu tive sequelas na minha voz por muitos anos, e isso foi um fator de bullying, fora a minha imagem, por ter uma cicatriz no rosto, enfim. Fui constantemente chamada de menina feia, apanhava por isso, por ser a única da escola. E agora, nesse momento, eu queria saber, você, em algum momento, eu sei que você já estudou em escolas de deficientes visuais e escolas também de pessoas que não têm deficiência visual. Em algum desses cenários, você sofreu bullying? E onde você sofreu mais bullying? Me conta. Olha, bom, provavelmente algumas delas vão estar assistindo esse vídeo, talvez, né? Mas eu quero dizer assim que eu não fiquei magoada, não. Não fiquei magoada, pelo contrário. Foi uma coisa assim que fez parte da minha vida e hoje eu lembro até com um certo carinho. Mas na época, sim. Na época eu fiquei muito abalada, fiquei com medo. Que foi no próprio Padre Chico mesmo. Uau! Minhas amigas também cegas, né? Também deficientes visuais, Sim. coleguinhas lá. Logo que eu cheguei, afrontaram comigo, não foi exatamente. Eu não vou dizer que é um bullying, né? Porque o bullying seria se eu tivesse por causa da minha cegueira ou algo do tipo, mas foi um trote que elas fizeram comigo, me deixaram em cima de uma boca de lobo lá do colégio e falaram para não me mexer, senão eu ia cair num buraco bem fundo. E aí eu fiquei lá chorando, desesperada, até passar uma funcionária da escola que falou assim, me perguntou por que eu estava chorando e por que eu não me mexia. Aí eu falei, porque as meninas me avisaram que eu ia cair num buraco bem fundo. Uau, mas imagine o susto, hein? 7 anos, eu acho, por aí. Sim. E aí a funcionária veio, pegou na minha mão, falou, não, você não vai cair em lugar nenhum, não tem nada aqui pra você cair. Vambora, vamos andar pela escola, conhecer. Porque no Padre Chico a gente andava sozinha, o Padre Chico, quem conhece, ele ocupa uma parte do Ipiranga, que é um bairro de São Paulo. Hoje lá funciona uma escola normal, né? Não é uma escola mais só para pessoas cegas, para crianças cegas. É uma Tá. escola inclusiva, né? Mas na época era uma escola só para cegos e era uma escola enorme. Hoje é só uma parte que é utilizada, mas na época não. Na época era um prédio que ocupa mesmo assim uma boa parte do bairro, bem grande mesmo. E lá a gente tinha que andar sozinho. Não tinha essa de. A gente podia andar com o coleguinha, segurar na mão e andar. Mas nada de funcionário ficar levando de um lado para o outro, não. Era a gente que se virava. Porque essa era a intenção da escola. Fazer com que a gente aprendesse a se virar sozinho. É um pouco pesado? É um pouco pesado.
puxado, mas eu vou falar que me deu autonomia, isso aí. Olha, Me ajudou. sim, Tudo bem sim. que eu peguei uns galos na testa, Eita! e todo mundo que estudou lá ganhou esses galinhos É, de sim, presente. sim. Mas a gente é muito grato, porque eu falo gente, porque eu acredito que todo mundo que estudou lá, que conseguiu ser independente, né, agradece, né? Ah, Porque sim. é dolorido, é um processo difícil, mas depois que você passa por isso, já era. Já era. Você está Que pronto para bom, o mundo. que bom. E nas outras escolas era mais assim, tipo, ai, o seu olho é de boneca? Aí eu brincava, como graças a Deus, né, eu tive muito incentivo, gente, é importante demais não ficar com dozinha, com peninha, ai, coitadinho do meu filho, ai, ele não pode isso, ele não pode porque ele é ceguinho. Não, gente, não, isso atrapalha muito. Isso, que Você não tem ótimo. que ficar com dozinha, você tem que incentivar. Consegue, você consegue sim. Vamos lá, eu te ensino. Vamos tentar, não deu certo desse jeito, vamos tentar do outro. Isso é importante. E a conversa, o diálogo é muito importante. Então, assim, quando vinha uma criança, ai, você olha de boneca, eu brincava, eu peguei emprestado com a Barbie. Aí a criança ria, aí já se enturmava, Aham. entendeu? Então já era outra coisa. Ó, Mai, nessa sua fala, eu percebo que você. Eu não sei se foi a escola, não sei se foi o seu ambiente, porque você, como é diferente de mim, eu não tive referências, né? Eu não tive, eu era a única da escola. E você foi inserida no meio onde você se percebia iguais, vocês se percebiam iguais. E eu não tinha esse meu semelhante ali para compartilhar minhas dores, meus galos na testa, como mesmo você falou aí. Então, eu não tinha, Exatamente. né? Mas, assim, eu vejo que você foi preparada para a vida, né? Você não encarou essa, tipo assim, olha, para você ter uma ideia como era o meu nível de não aceitação comigo mesma, quando alguém me perguntava, o que foi isso na sua boca? Eu lembro que isso era uma ofensa para mim, quando a pessoa até me perguntava, ela não estava nem falando com tom jocoso ou Eu querendo rir, entendo. mas aquilo ali me ofendia, eu não queria que a pessoa visse, mas como que não, sabe? Assim, o meu grau de não aceitação, de auto-rejeição era tão forte que até a ela me questionar, eu ficava triste, eu ficava arrasada, chegava em casa, mãe, e tal. Então, quando você fala assim, ó, na escola, é, me perguntavam, né, até assim, me comparando com o olho da boneca, e eu levava, e estávamos rindo daqui a pouco. Então, isso me mostra que você se preparou. Agora, né? Não foi Agora, sempre assim. Teve um não? momento, não. Uhum. Teve um momento na minha adolescência que eu tive algo muito parecido com o que você teve, né? Quando as pessoas perguntavam, quando as crianças perguntavam sobre a sua boca, Uhum. eu tive algo parecido na minha adolescência, nos meus 14 anos para Uhum. 15, quando eu estava aprendendo a andar sozinha, que eu tinha que utilizar a bengala. É que eu não estou com nenhuma bengala aqui. Você usa hoje ou não? Eu Tem que uso. usar. Tem que Hoje eu usar. uso. Sim. É uma A referência. bengala ela é uma extensão da nossa mão. A gente usa muito o tato. Então, é com o tato, com a audição, com o olfato que a gente consegue ir se orientando na rua, enfim, né? Tá. E a bengala, ela é como se ela fosse uma extensão da nossa mão no chão, para a gente sentir onde Tá. tem buraco, onde tem um obstáculo, para a gente contornar. E na época que eu estava aprendendo a andar sozinha, eu tinha vergonha. Eu não queria andar mexendo um pauzinho de um lado para o outro. Eu não queria que as pessoas me perguntassem sobre isso. Agora você falando, eu me lembrei disso. Né? No nosso roteiro eu não tinha lembrado. Mas Tá eu me vendo? lembrei dessa fase. É.
Eu tive esse momento, sim. E eu ficava com vergonha, eu ficava com medo das pessoas me olharem, porque até então eu era divertida, eu atraía de alguma forma. E quando eles vissem aquilo, eu com aquele pauzinho, mexendo de um lado para o outro na rua, eles iam achar estranho, diferente, principalmente no interior. E além da vergonha, eu tinha medo também. Eu tinha medo de encarar a rua, de não conseguir, de bater a bengala no pé de um cavalo e levar um coice, ou Sim, e o cachorro vir para cima de mim e me morder, ou eu passar a entendi. bengala em cima de um cocô e ter que pisar. Ai, meu Deus! Ai, O buraco a gente sente, né? O buraco, é, se você bater numa árvore com a bengala, você vai sentir e vai contornar. Se você tocar num carro, você vai sentir e contorna, beleza. Mas se você passa num cocô, você não vai sentir nada. Ela vai, é, desliza e você pã, é. e o que acontece? Hoje eu dou risada, sabe? O que Aham. acontece com o cérebro, né? De pisar mesmo no cocô, no chiclete, acontece muito, né? Entendi. E a gente ri, porque não tem Aí. jeito, né? Não tem Aham. jeito. Mas na época eu não queria. Ai, sujar meu pé. Ah, não. Ah, não. E os meninos vão me ver. E nossa, Ah, é aquela coisa da adolescência, né? Aquela viu? coisa. Salto e bengala? Não, jamais. Coisa feia, horrorosa. Mas depois, quando eu fui crescendo, fui percebendo o quanto que aquilo era libertador, que era Sim. tão bom poder ir para onde eu queria ir, na hora que eu quisesse ir, Isso. sem precisar pedir para alguém me levar. Nossa, É. e deixei para lá a história da vergonha, do medo. Caiu tudo por terra, né? Mas eu tive sim essa fase. Tive Tá. sim, da vergonha. E eu vou perguntar também outra coisa baseada na minha experiência, na minha vivência, que é a questão da autoestima, sabe, Maiane? Eu passei por longas décadas não me amando, né? E eu questionei muito a Deus. Eu também não te perguntei isso, mas vou também aproveitar o ensejo e perguntar se em algum momento da sua vida você se questionou o fato, o desenrolar de tudo isso e, e em relação à sua autoestima, né? A nossa autoestima, ela é constituída por vários processos. A sociedade, superficialmente, acha que a autoestima é apenas a questão da beleza. Ah, se você se arruma, se você passa uma maquiagem, se você, né, se preocupa com a estética, você tem uma autoestima resolvida. Só que a gente, se for parar um pouquinho, se aprofundar nessa história, a gente sabe que a autoestima ela vai muito além de uma roupa bonita, de perfumes cheirosos, né? Vai muito além. Mas um componente que ele se insere aí na autoestima é nos verbos, é a nossa autoimagem. Mas no seu caso, tá? Como você não tem a sua percepção, você não se vê, vamos dizer assim, como que foi para você construir a sua autoestima no sentido de imaginar como você seja. Fala para mim assim, é só para eu entender e para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam o outro lado, né? Que a gente fica o tempo todo, porque fica sobre se julgando o tempo todo, brigando com o espelho. Quantas vezes eu briguei com o espelho? Eu não queria me ver, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e maldizia de mim mesma. Imagina que é um processo muito dolorido falar isso aqui, mas foi a minha realidade. Fala pra gente como foi a sua construção da autoestima sem se ver. Olha, Rita, primeiro assim, eu quero agradecer por você compartilhar um pouco da sua vida comigo, né? Porque quando a gente conhece um pouco mais sobre a outra pessoa que teve esses tipos de vivências, a gente, a gente fica assim, né, um pouco aquecida, digamos assim. A gente não se sente tão só em algumas situações. E assim, eu tive sim muitas figurinhas
para trocar, né? Eu tive pessoas com quem trocar figurinha, né? Figurinha que eu falo é experiência mesmo de deficiência visual e tal. Mas quando a gente sabe que agora eu começo a entender melhor o seu trabalho, né? O seu podcast, o Fissurada Pod, porque assim, não é só o meu nicho, não é só aqui, né? Os deficientes visuais, não é só os fissurados. E é por isso que eu falo, né, gente, que todo mundo tem as suas limitações. Então, é muito importante você compartilhar mesmo a sua história e a história de outras pessoas, porque tem gente que se sente só, se sente só, se sente frio, no frio da depressão mesmo, sabe? É uma sensação de frio. Eu já ouvi relatos assim e eu já tive momentos assim também. Então, quando você encontra outros nichos, outras pessoas passando por isso de outras formas, você fica assim, é uma coisa que ninguém, infelizmente, todo mundo passa, mas todo mundo aprende também. E vamos superando. Infelizmente, tem algumas pessoas que não aprendem, que não superam, mas talvez por não saber que não é só ele. Não é só ele, não é só os cegos, não é só os fissurados e outros, né? Não é só. É todo mundo. É global isso, é todo mundo. Cada um de um jeito, em uma situação diferente. Mas assim, comigo, a questão da autoestima, né? Eu e os meus parênteses. A questão da autoestima é o seguinte: eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei muito de me arrumar, desde criança mesmo. Eu sempre fui isso. O que eu sou hoje, eu acho Sempre que foi eu estimulada, né? Sempre foi estimulada a ser. Você via talvez sua mãe seja uma pessoa vaidosa e você meio que, né? isso. A minha mãe, a minha avó, ela não era vaidosa, ela era cuidadosa com ela mesma, assim, no sentido de hidratar a pele, mesmo que fossem com produtos baratinhos. Olha que legal. Ela sempre cuidou bem do cabelo, os pés, ela amava os pés dela. E a minha mãe, nossa, minha mãe gostava de maquiagem, de perfume. A minha avó paterna era a vaidade em pessoa, ela gostava de tudo. De perfume, de batom, de bijuteria, joia, banhada, o que deixasse ela mais bonita, ela estava usando. O meu pai também. O meu pai, ele podia estar trabalhando de pedreiro. Depois que ele terminava, ele tomava o banho dele, colocava uma roupa social, o óculosinho escuro aqui pendurado na camisa, sempre óculos da moda, ele dava um jeito, e era isso. Então, assim, eu fui muito influenciada, mas também foi algo que eu gostei. Não era uma coisa que eu fazia porque parentes faziam. Era algo que eu gostava mesmo, sempre gostei. Hoje eu acho até que eu não sou tanto como antes, mas eu era. Eu sempre fui, ainda sou um pouco mais calma, mas ainda sou bem focada mesmo. Tanto que o meu trabalho está girando em torno disso, né? Um dos meus trabalhos. Isso. Só que assim, tem coisas, como você falou, a autoestima ela não é só a questão estética, a questão de beleza, de cuidado consigo mesmo. É a questão emocional, é puramente emocional a autoestima. Então, assim, você tem que ter um emocional equilibrado. Não adianta se arrumar, passar batom, se o seu emocional tá um caco. E eu percebi isso quando eu me apaixonei na adolescência e não fui correspondida. Porque Olha, eu tava linda, todo mundo dizia que eu tava linda, mas a pessoa que eu queria que dissesse não falava. Então eu não me sentia linda. Eu tava, mas eu não me sentia. Então, o emocional
não estava ok, a autoestima não estava ok. Então, não tem essa de, ai, fulano tá ali, ó, no salto, nossa, tá arrasando, a autoestima dela tá lá em cima. Não, não sei. Tem que ver como Tá, é que ela tá, como ele tá emocionalmente. Que é entendi. ali. É na emoção que você tem que trabalhar. É ali que você tem que focar para jogar lá para cima. Isso você consegue fazendo coisas que estimulem o seu bem-estar. É quando você agrega conhecimento, quando você faz um curso de algo que você gosta, quando você lê livros que te estimulam, que te fazem sentir bem, ou se você não gosta de ler, quando você assiste séries ou podcast que faz você ficar com o coração aquecido, né? Mais alegre. Então é isso aí que vai arrumar literalmente a sua autoestima. Então, nesse caso, eu posso concluir, então, que a questão da beleza, para você, está sempre relacionada ao sentimento. É como você está. Por exemplo, se você acorda bem, né, você está internamente bem, você está tranquila, está tudo fluindo, tomou seu café, não é isso? Isso mesmo. Tem gente que vai dizer que eu era mais, que gostava mais de mim quando o meu cabelo era grande e liso. Eu tô me sentindo muito bem com ele agora cacheado e curto. E eu Aí, ó. sei que quando ele crescer, se ele crescer com esses cachos, ele vai ficar mais bonito ainda. Então, Ainda. Isso. e eu gostei mesmo, me identifiquei, tô Olha que legal. curtindo. E então, o emocional tá ok. Agora, se eu tivesse aqui, nossa, o meu cabelo só dá certo com progressiva. Ai, eu É, não tô gostando dessa história. Aí sim. estou entendendo perfeitamente agora. Isso E vou botar. aconteceu, só para concluir com Pode uma concluir. ilustração, as minhas unhas. Eu tinha um Sim. problema muito sério com as minhas unhas, que elas são muito fracas. Muito Ah, fracas mesmo. As minhas unhas originais, as minhas unhas biológicas, né? sim. Elas são muito fraquinhas, elas crescem, mas quebram rápido. Então, muitas vezes, que acontece? Isso não é porque eu lavo louça, não é porque eu arrumo casa, não, não. Quando eu tinha vida de dondoca, que eu morava na casa da minha avó, ela não deixava fazer nada, elas também, minhas unhas já eram assim, não segurava esmalte durava no máximo, estourando uns 4 dias, mesmo que eu não movesse uma palha, mesmo que eu só estudasse, então mexesse ali, Sim. enfim. E aí, o que aconteceu? Muitas vezes eu tava bonita, arrumada para sair, com uma roupa legal, só que eu tinha acabado. Tinha pouco tempo que eu tinha feito a unha, mas o esmalte já tinha saído, já estava cheio de cutícula, a unha já tinha quebrado, eu tive que cortar. E eu tinha vergonha. Eu me sentia mal quando eu ia pegar na mão de alguém para cumprimentar. E aí eu tive a oportunidade de Entendi. colocar alongamento. Aí tem gente que fala, ai, mas o alongamento estraga a unha. No meu caso, não estragou, pelo contrário. A minha unha, ela cresce, ó. Eu não sei se já tá mostrando o esmalte. Não dá para ver bem de perto, não, mas já dá para ter uma noção. A raizinha Então, dela, né, fica já descoberta ali, ela né? cresce. Então, se a minha unha estivesse sendo maltratada, ela não estava crescendo, né? E ela cresce. Então, tá, pra mim, tá fazendo bem, porque, por exemplo, eu termino de lavar uma pia de louça, se a Rita me ligar, ai, Maiana, eu tô em Hortolândia, vamos tomar um sorvete? Eu visto a roupa, arrumo meu cabelo e tô linda. E não vou ter vergonha de pegar na mão da Rita quando eu for cumprimentar. Mas eu queria esconder, porque eu tava toda arrumada, toda bonita, cheirosa, e a unha Isso. toda acabada com as unhas feias. Ai, Maiane, olha, eu vou pular agora dessa etapa e vou para o amor, e depois a gente finaliza com a parte profissional. Você vai falar como foi que você desenvolveu essa habilidade de maquiagem, enfim. Mas agora eu vou botar uma imagem, que é você
com um coração de flores ao lado de quem aí? Me conta quem é essa pessoa. É o meu esposo. Olha! A gente não é casado oficialmente, né, no papel, mas estamos aí caminhando para os 6 anos de convivência, de muito Uau! crescimento em conjunto. E é uma pessoa assim que eu costumo falar que foi um presente de Deus, do universo, sabe, para mim. Uau! Porque Sim. é alguém assim com quem eu me identifico muito. Aí tem gente que fica, mas como assim você se identifica? Ele gosta mais de sertanejo, você gosta mais de rock. Ele gosta de futebol e você prefere cinema. Mas sabe aquela música do Peninha? Eu adoro, como é? Eu adoro matemática, você ama português. Aham. Então, assim, em alguns desses desencontros a gente se encontra. Porque, assim, ele é muito companheiro. Ele nossa, não, eu sou suspeita para falar, mas é alguém com quem eu consigo ser eu mesma. Ele me aceita do jeito que eu sou, com os meus defeitos, minhas qualidades, e todos os dias, não tem um momento que eu duvide do sentimento dele por mim, porque todos os dias eu sempre tenho uma demonstração diferente de carinho, de respeito, Que de lindo. companheirismo. Então, isso para mim é um verdadeiro presente, sabe? Eu até me emociono. Ah, que Mas lindo. Mai, com relação, ele também é deficiente visual ou não? sim, ele também é deficiente visual. Mas é Ah, isso, glaucoma. tá. Ele teve glaucoma e teve o mesmo processo que o seu, parecido ou não? Ele tem os glóbulos oculares? Não, ele tem o globo ocular, mas eu acho que eles, quando acontece isso, fica mais com o olho fechado do Tá, que com o olho aberto, né? perfeito. Tá, Então, tá. mas ele tem. Graças a Deus, assim, se cair um cisco, ele consegue piscar, sai o cisco Sim, e já é. entendi, entendi. E como foi esse processo? Aí essa pergunta eu já tinha te feito lá atrás, na nosso bate-papo, e essa era a minha grande, assim, minha grande curiosidade, né? A gente, por ter sofrido tanto com a aparência, a minha face, por não me aceitar, como eu te falei, aquela questão do outro, né? A gente avalia a outra pessoa, a primeira coisa que a gente vê é a beleza, o rosto, a fisionomia, a forma do corpo. E como que é para vocês, nesse caso, para que vocês... Eu até perguntei, vocês usam o tato? O que vocês fazem para falar assim, ai, fulano é bonito, né? E eu estou apaixonada. O que desperta, o que despertou nesse seu relacionamento, assim, já que uma vez vocês não se veem? Que incrível! Eu fico assim, eu estava muito curiosa para contar essa história, assim, para mostrar para as pessoas que é muito mais além do que se vê, né? Quando eu Conta era pra gente. adolescente, eu ia muito pelas minhas amigas que enxergavam, porque assim, a gente Ah, pulou essa etapa, mas só resumindo, sim, só fazendo um resuminho básico, tá. eu voltei para a Bahia depois dos 10 anos e lá estava acontecendo, né, depois de uns 2 anos, quando eu estava com 12, em 2002, né? Estava acontecendo um movimento da inclusão. A Associação de Deficientes Visuais de Irecê região. Um abraço aí pro pessoal da Devi, que eu amo muito. Para mim, eu sempre vou fazer parte, essa associação sempre vai fazer parte da minha história, sempre, não importa onde eu vá. Então, eles lutaram para que a gente pudesse, né, os deficientes visuais, pudesse a escola, frequentar a escola como todas as crianças. E nesse processo inclusivo, a gente frequentou escolas comuns.
eu fui uma das precursoras lá em Irecê. Eu fui a precursora, assim, na verdade, né? Eu fui a primeira a entrar, aí frequentar uma escola normal, misturar, né, com outras pessoas, outras crianças e adolescentes que enxergavam que não tinham deficiência. Uau, que incrível, hein? Nossa, parabéns, que orgulho ter você aqui com a gente. Você é a Que pioneira. a vergonha de usar bengala. Porque Ah, você tá vendo como é importante o processo de trocar figurinhas, de interagir. Como eu estava estudando, eu não tinha tempo para ir na associação. Então, eu estava fazendo o processo de aprendizado que a gente chama de orientação e mobilidade na escola mesmo. sim. Porque eu era a única que usava bengala lá, né? Ah, Então, por isso, essa vergonha. Mas, assim, voltando pro ramo aí da paixão, do amor, ah, de como que a gente cria essa imagem apaixonante, na adolescência lá atrás, né? Quando eu tinha aquela coisa muito lúdica acontecendo, a forma das minhas amigas descreverem os meninos influenciava muito na imagem que eu criava deles. E assim, a reação delas também, quando eles estavam presentes, né? Nossa, se ela reagiu dessa forma, se ela ficou assim, meio abobalhada, é porque o cara é bonito mesmo. Então eu criava aquela imagem, nossa, o cara lindo, e uou, com as características, tudo. E era aquilo mesmo. entendi. E como foi com o meu esposo, né? Meu atual. Eu nunca fui casada. Já fala logo do esposo, que daqui a pouco vai resolver isso aí. Tá? Então, que eu tava falando do tempo que eu era adolescente e como eu via os caras naquela época, né? Com Isso, o meu esposo é diferente. Foi uma coisa mais menos lúdica e mais como que eu vou falar assim, mais real. E ao mesmo tempo, eu não acreditei que estava acontecendo comigo, porque assim, eu tive muito isso. O bullying que eu não tive com os amiguinhos da escola, eu tive um preconceito dos meninos, uau. cegos e não cegos, porque os meninos da minha região, lá de Irecê, são muito seletivos. Eles não querem as meninas cegas, eles querem as mulheres que enxergam, né? Então, e os meninos que enxergam não queriam a ceguinha aqui, porque eles tinham medo de ser taxado de aproveitador. Será que Ah, ela pode fazer tudo que as meninas normais podem? Né? Então tinha ah, tudo sim. isso. E aí eu ficava nessa, emprego, né? Nessa, né? Não tinha nenhum nem outro para mim. Mas eu tive relacionamentos, eu tive um namoro de 7 meses com uma pessoa que enxerga, só que assim, não deu certo. Eu falo que não deu certo porque não era para dar certo mesmo, não porque ele enxergava, porque eu conheço casais de pessoas que um é cego e o outro enxerga e eles vivem muito bem, mas comigo não funcionou por questões pessoais mesmo, coisa de namoro que não era para dar certo. Entendi. E ainda bem que não deu, porque depois eu conheci Olha que legal. o que é o meu esposo. Com ele foi assim, a gente começou a se falar pelo WhatsApp e, e foi muito, essa coisa física foi muito na base da descrição mesmo. Só que assim, Uau. ele se descreveu para mim de um jeito que, meu, pela descrição dele, eu não ia gostar dele, não. Eu ignorei, eu falei, não. Ah, Assim, ele disse que ele era careca. Não, gente. Careca.
você entende que é uma pessoa que tem a cabeça lisa, não tem fio de cabelo nenhum. Ele tem entradinhas, mas tem cabelo. Entendi. Eu sou careca e barrigudo. Eu dei muita risada na época, só que foi uma coisa que fluiu tão bem, uma conversa tão gostosa, sabe? E foi tão natural. Daqui a pouco ele sabia tudo da minha vida, eu sabia tudo da vida dele. Que legal. Não escondeu nada de mim, eu também me sentia à vontade de falar tudo sobre mim. E quando pensa que não, eu estava aqui em Hortolândia, morando aqui de Malicuia com ele, altas aventuras que eu nunca imaginei viver, porque lá em Irecê a gente não tinha ônibus coletivo, ponto de ônibus. Sim. Era assim, você andava tudo de a pé praticamente, Sim. e quando precisava você pegava uma moto. E aqui, nossa, é ponto de ônibus. Hoje eu tô acostumada mais ou menos, né? Mas no começo era tudo um deslumbre e eu nunca tive medo. Ele sempre me levou nos lugares que eu precisava ir. Olha. Médico, já me acompanhou em manicure, em médico, Olha. muito paciente, esperava. Então, quando eu falo que eu não tenho do que reclamar, eu não tenho mesmo, não. É verdade. E pelo que você descreve, ele é muito autônomo também. Ele anda, ele, né? Também foi uma pessoa preparada, né? No sentido. É uma da beleza dele, né? Um ponto aí da beleza que a gente está falando. Foi algo que me encantou. Esse jeito dele de ver o mundo, de ver, entre aspas, né? De ver o mundo, de identificar o mundo ao redor dele. Sim, não ter medo de, eu tenho que ir. Tinha uma coisa que ele falava que me marcou muito no começo. Hoje ele fala, mas eu nunca tinha escutado isso antes. Foi a primeira vez que eu escutei, foi com ele. Que é assim, o não eu já tenho, eu vou tentar o sim. Sabe, quando você precisa fazer alguma coisa, você tem que pedir algo para alguém, ou você vai procurar um emprego, você vai vender um produto, você já sabe que o não, a possibilidade do não, você já sabe que tem. Então, vamos tentar o sim. Aquilo mexeu muito comigo. Então, tudo isso é um conjunto, sabe? Então, o físico, até o físico, o jeito como ele se descreveu para mim, meio maluco, mas a forma como ele falou isso mexeu comigo. Então, eu fui me apaixonando, não teve jeito. Já percebi, já consegui captar tudo que você está falando. Entendi sim o fio da meada, entendi que a beleza ela é muito mais profunda do que essa parte aqui ó, externa, essa carcaça externa, né? A beleza são formadas de atitudes, né? De palavras, de outros sensoriais, né? Você viu a diferença aí, né? Na adolescência era muito aquela coisa. As meninas, nossa, fulano tem um olho verde, e o pelo pretinho, e não sei o que, mas e o corpo atlético e o músculo. Aí, tá vendo? Você vai trocar ideia com o cara e o cara fala só bobagem. Só que você nem liga. O cara tem chulema, o cara é branquinho, olho verde, cabelo preto, músculo. E é isso, entendeu? E é isso. Mas vamos agora, já partindo para o finalmente, a gente já está com quase uma hora, já passamos de uma hora, quase 1h30 de conversa. Não sei se você sentiu e percebeu, mas me conta como foi o início. Você é formada, certo? A sua formação é em? Na verdade, eu não concluí a graduação. Tá. Eu fiz até o 6º semestre de letras na UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, o campus 16, lá em Irecê. Tá. E eu não concluí porque a minha avó faleceu na época e eu tranquei, né, fiquei bem desestruturada. E aí depois eu conheci meu esposo, vim embora pra cá e, enfim, beleza. Pro mundo. Então, vamos falar dessa parte da consultoria de beleza, de maquiagem,
de você consultora de marcas. Você pode dizer para a gente como começou, como foi que você criou essa habilidade dessa automaquiagem mesmo, sem se ver no espelho ali, como foi esse processo e como foi que essas marcas te notaram para falar assim, Maiane, vem agregar aqui para a gente, porque a gente precisa de você para que o nosso público, né, com deficiência visual, precise também ali, precisa usar a nossa marca, e eles, né, não sabem como, e você é a nossa representante. Como é que é isso aí? Isso aí que você está falando agora é algo que não aconteceu ainda. Sério? A gente não recebe esse convite. Venha fazer isso, atender nossos públicos com tal deficiência. Não recebi esse convite. Não foi um convite, foi algo que eu quis. Assim, hoje em dia, a gente não consegue viver só com uma renda. Eu e o meu esposo, a gente trabalha, nós somos CLT, mas é um salário mínimo para cada. E aqui, principalmente aqui em São Paulo, é complicado, né? A gente paga aluguel, aí tem despesa mensal com água, luz, internet, eu preciso de alguém que me ajuda. Tem gente que acha que isso é mordomia, mas não é. A gente que é cego, a gente consegue fazer tudo em casa. Mas se você puder pagar uma pessoa para ir pelo menos uma vez no mês, que seja, para ir na sua casa, porque aqui tem sujeira que pode ficar para trás, tem coisa que você não vai detectar. Isso Então mesmo. é sempre bom para quem é cego total ter alguém ali que possa vir auxiliar nessa limpeza pelo menos uma vez, no mínimo, uma vez no mês. Porque, por exemplo, aqui, teto, a teia de aranha no teto é algo mais complicado. Às vezes tem mancha na parede do banheiro. Enfim, N coisas. Então, eu coloco numa despesa fixa, né? Entre os essenciais. O dia que eu não puder pagar, paciência, mas vamos fazer esse esforço, né? Para manter a casa organizadinha. E saúde, despesas médicas, não dá para viver só com um salário mínimo, gente. É impossível. Então, o meu esposo, ele faz locução em porta de loja. Além do serviço de CLT, né, no fim de semana, ele faz locução em porta de loja. E eu tenho a consultoria de beleza. A consultoria de beleza, para mim, é algo que não é só um trabalho. Apesar de não ser a minha renda principal, mas é algo que eu tenho prazer em trabalhar. Eu gosto. Eu gosto de preparar sacolinhas para os clientes. Eu gosto de ajudar eles a escolherem os produtos, avisar das promoções. E isso começou quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, que a minha mãe vendia Avon para complementar a renda. E aí depois eu fui vender junto com uma amiga minha para a mãe dela. Na época, eu fui da época da revista de porta em porta, que você vai na casa da pessoa e mostra a revista, fecha pedido com ela, volta quando o pedido chega para entregar, e pessoas que você não conhece. Eu colocava meu nome em cima do produto, minha mãe, lá no meu bairro, no interior, eu botava meu nome em cima do batom, em cima do creme, aí depois de um tempo chegava essa mercadoria, eu fui dessas também, tá? E comprava a revistinha. Então você sabe muito bem como é. Aí o que aconteceu? Eu fui aprendendo, eu fui guardando isso. Tudo na vida da gente é um aprendizado, né? E aí eu guardei esses aprendizados dessa época, que eu não era cadastrada, mas eu vendia. E eu ia e oferecia. Aqui é a revista, dá uma olhada. Quem sabe você não gosta? Tem produto na promoção, enfim. Aí eu guardei isso comigo. Quando foi agora não, em 2022,
eu tomei a decisão de... Não, antes da pandemia, eu tentei vender para uma pessoa igual nessa época. Na época eu não era CLT ainda, eu tinha o benefício do governo, que também era um salário mínimo. Quando você é CLT, você tem pelo menos o vale alimentação, que agrega, além do salário, e tem quando no final do ano o 13º, né? Mas o benefício do LOAS é o salário mínimo. Não tô reclamando, porque já me ajudou muito, muito mesmo. Mas era o salário mínimo seco. Não tinha essas outras partes, né? E aí, assim, eu tentei vender para uma pessoa, mas aí veio a pandemia. Aí como que eu ia pegar o produto com ela, entregar para quem eu vendi? E aí eu desisti. Quando foi em 2022, eu resolvi que eu ia vender Natura. Né? Eu já estava CLT, eu falei, bom, vou fazer o cadastro. Fiz o cadastro, eu mesma, fui lá. E depois eu fiquei sabendo que a gente tinha uma líder que acompanhava. E eu fui atrás da minha líder. Até então eu não sabia que tinha líder. Aí eu fui atrás da minha líder. Eu perguntei para outras consultoras. E elas foram me informando. Aí beleza, resolvi dessa parte. Né? Eu baixei o aplicativo, fiz os treinamentos que a Natura oferece, eu participei dos eventos, como eu te mandei as fotos, né? Dos eventos da Natura. Vou colocar aqui. Quando você está falando, vou colocando aqui. E nesses eventos a gente conhece, né, os produtos e pode falar melhor para eles, para os clientes, né, sobre esses produtos. Então, muito bacana. Depois teve a junção da Natura com a Avon, então automaticamente quem era consultor Natura já se tornava Avon e vice-versa. E aí eu me tornei consultora de beleza Natura e Avon. Aí os meus clientes começaram a perguntar por outras marcas e como eu estava conseguindo um extra, eu consegui me cadastrar também na Eudora. Eu não vou ter feito na Eudora porque está bem recente. Uhum. Mas no meu canal no YouTube tem um shortzinho eu visitando o espaço do representante em Campinas, da Eudora. Então lá no meu Instagram também tem algumas coisas, dá para ver. E aí, assim, eu tenho clientes que são deficientes visuais, um abraço para todos os meus clientes, e tenho os que não são também. Graças a Deus eu tenho esses clientes, que eu falo assim que a minha consultoria, ela acontece por causa deles, e lá vou eu tomar água de novo. Tome sua aguinha para respirar fundo, mas é incrível, né? Como você tanto atinge pessoas ali que são portadoras de deficiência visual, como não. Porque você, como você transitou por esses dois universos, né? Então você consegue transmitir, você consegue atingir, você consegue falar a linguagem desses dois mundos, né? Assim, vamos dizer, se fosse haver uma separação, assim, né? Desses dois mundos. Então, uma linguagem adequada para um, uma linguagem adequada para o outro, para a necessidade de cada público. Isso é fantástico. Né? E eu creio que isso vem acompanhando sua história, essa evolução, foi fruto da tua base, né? Lá na sua escola específica ali, e que deu esse porte. Eu achava que realmente você era contratada pelas empresas, mas quem sabe, né? Essa palavra, essa frase não tenha poder e isso se torne realidade, porque eu te admiro muito, Maiane, assim, é muito incrível o que você faz, sabe? A maquiagem você falou que foi das suas amigas que queriam inserir você ali no meio delas, que as suas amigas naquela época que não eram deficientes visuais, elas queriam você ali naquele grupo e elas estavam se maquiando para ir para a festa. Você tinha que decorar aquelas paletas, aquelas infinidades de cores, né? Porque eu acho que não tinha nenhuma referência em braille para você identificar as cores.
e elas foram te ensinando. Eu achei isso tão lindo, tão mágico, né? Enquanto em determinados grupos a gente é repelido, eu fui repelida várias vezes, né? Assim, eu não tive pessoas que fizeram questão de me ver no grupo delas. E quando você traz essa realidade assim, não, eu não gostava muito de me maquiar e decorar aquilo tudo, mas, poxa, elas me queriam ali naquele grupo, então era uma forma de você se também dizer assim, eu vou aprender isso mesmo, vou me maquiar junto com elas, para estar no grupo também, e ambas ganharam, né? Exatamente. E também por conta daquilo que eu falei, dos pais, eles não ficarem tratando os filhos como coitadinho. Porque talvez se os meus pais tivessem me colocado numa redoma de vidro, né? Tivesse falado, não, não vai, porque você não enxerga, você não pode. Talvez eu tivesse tido medo de ter essas vivências, né? E também porque eu encontrei pessoas muito, muito incríveis, né? Pessoas abençoadas mesmo, assim, bem humanas, digamos assim. Infelizmente, eu encontrei pessoas que têm um preconceito estampado na cara. E eu vou falar, infelizmente, aqui em Hortolândia, eu me surpreendi, porque quando você fala no estado de São Paulo, principalmente quem mora na Bahia, nos outros lugares do Nordeste, tem essa ilusão que São Paulo é o estado perfeito para uma pessoa com deficiência visual morar, porque tem mais facilidade de emprego, tem mais tem menos preconceito, mas eu nunca tinha enfrentado preconceito assim tão encarrado e esculpido, né, que fala tão estampado. Eu já presenciei, infelizmente, adultos, né? O que eu não tive na infância, eu presenciei na vida adulta, o que é muito triste, porque quando você chega na vida adulta, é como se fosse uma fruta que já está madura no pé. Poxa, o que aconteceu com aquela fruta? Ela pulou a etapa do amadurecimento e está apodrecendo. E é triste quando você vê Muito isso acontecendo, né? E eu vou dizer a você, eu passo por isso. Eu passo por isso até hoje, mesmo com a finalização das cirurgias, com a melhora da minha fala, mas a estética ainda, né? Eu encontro mais por parte de mulheres do que de homens, infelizmente mesmo. Os olhares, a cutucada, uma olha para a outra, e olham, aí querem rir também. Acho engraçado, porque eu tenho um rosto diferente, vamos dizer assim. E isso é muito dolorido, assim, me doeu por muitos anos, mas quando eu comecei a me envolver com podcast e a conversar com muitos fissurados também, isso acabou curando essas feridas e hoje dói menos, mas dói menos. Não é bem um truque, é mais Ah, uma forma de pensar. por favor. Hoje, eu encaro essas pessoas com pena. Eu tenho pena de quem vive assim. Porque a pessoa que pensa dessa forma, ela é exatamente isso. É a fruta que não amadureceu, ela apodreceu. E ela tem o quê? Problemas dentro dela. Problemas internos. Talvez maiores até do que os meus e os seus. Ela tem medos contidos, ela tem ressentimentos, ela tem questões a serem resolvidas e que ela não vai querer resolver porque ela não assume. Então, é triste, porque a pessoa assim não vive. Verdade. Então, me causa pena. E eu não vou mentir, eu confesso que muitas vezes eu dei graças a Deus por não enxergar, porque eu não queria ver o nojo estampado na cara das pessoas que olham pra gente com nojo, como se a gente fosse um vômito, como se a gente fosse né, coisas assim, asquerosas. E eu acho que ver
Isso é mais doloroso, porque quando você só escuta, você consegue ignorar melhor, mas ver é cruel. É, É como se você visse, é como se você se deparasse com um ser que não é humano. é São verdade. os verdadeiros bichos papões, sabe? Os verdadeiros alienígenas, pessoas É que não são, né? Enfim, eles estão verdade. à margem. E eu imagino que consultores que têm deficiência sofrem muito, porque, poxa, eu me identifico como consultora de beleza. Aí tem a pessoa que fala assim, mas ela é cega. Como assim consultora de beleza? Né? Como que eu vou confiar num produto que ela vai me indicar? Por isso que eu fiz, por isso que eu me expus no Instagram. Não foi só para divulgar os meus produtos para poder vender. Foi para mostrar que eu sei do que eu estou falando. Porque eu tive essa necessidade de mostrar que eu sei o produto que eu estou indicando. Que eu não estou indicando de qualquer jeito. Que eu presto uma consultoria. Eu não estou só vendendo produtos. Eu estou prestando uma consultoria para a pessoa. Então, eu tive essa necessidade de provar, porque, infelizmente, tem isso, de a pessoa não confiar. Eu conheço outros consultores que passam isso, e conheço também gente que vivencia isso com o comando, com quem era para estar apoiando, com quem era para estar ensinando, guiando nessa jornada, que são os líderes, que são é, os supervisores. Infelizmente, sabia? Eu, graças a Deus, estou com uma líder maravilhosa. Um beijo para ela, Nelly. Mas eu conheço histórias tristes, né, que tem uma certa desavença, uma certa descrença. Por que eu tô perdendo tempo com essa criatura? Eu tenho que me dedicar mais para aqueles outros, sabe? Tem isso, infelizmente. Mas, Mai, quem está te ouvindo, que chegou até agora aqui, quase 2 horas de conversa, deve estar louco para conhecer seu trabalho, querer ir lá, conferir esses vídeos que você acabou de falar, não basta só vender. Eu fui lá para o Instagram, rompi uma barreira, eu vou lá e mostro as caras mesmo. Como é que faz? Fala para a gente aqui, eu vou também colocar para as pessoas aqui o seu arroba, tudo direitinho. Vou marcar o teu canal para que as pessoas achem de maneira muito mais rápida, só clicar e chegar lá no seu canal. Mas diz aí para mim como que te acha no Instagram e no YouTube. E você tem uma surpresa, parece aí, para quem está assistindo aqui? Conta aí para a gente finalizar já. Vamos lá então, né, gente? Obrigada quem ficou até aqui, obrigada por conhecer um pouco mais sobre a minha história e muito obrigada, Rita, por ter me convidado. Foi um convite, assim, eu me sinto muito privilegiada, mas vamos lá então. Vocês me encontram no Instagram como Mariane.m7 ou minha consultora Mai, né, o arroba. E o meu canal no YouTube é o Vida e Cosméticos, canal Vida e Cosméticos. Por que Vida e Cosméticos? Porque eu não queria ficar presa só aos cosméticos, né? Eu queria contar. Lá tem vlog, eu indo pro show com meu esposo, a gente pegando ônibus e tudo mais. Uau! Tem quando eu fui conhecer a Natura em Cajamar. Enfim, e tem coisas que eu compartilho da minha vida também, não só dos cosméticos, mas eu falo muito sobre cosméticos, perfumaria, lançamentos, minha opinião sobre perfumes. Tem uma playlist que o nome é Bastidores da Minha Consultoria. E lá eu faço abertura de caixas, preparo sacola para cliente, aí vocês podem acompanhar melhor o meu trabalho. O meu Instagram, ele é mais comercial, é mais para eu divulgar os produtos mesmo. Então,
no canal Vida e Cosméticos que você consegue mais proximidade comigo. Sim. E lá tem vídeos para todo gosto. Tem vídeos longos, tem shorts, tem vídeo de comprinhas, vídeo de resenha. Pode ir pela playlist que vocês escolhem, né? Aham. E, gente, eu trabalho com Natura, Avon e Eudora, como eu já falei. Só que a única... por que eu comecei pela Natura? Né? Porque quando a gente começa na consultoria, a gente tem que escolher uma marca que a gente sabe que vai... que tem mais pontos positivos, né? Então, a gente pesa tudo. Qual que vai me dar mais lucro, mais comissão... Mas também tem outras coisas, né? Outros benefícios. E um dos benefícios que a Natura me trouxe foi o fato do meu cliente poder comprar no espaço digital comigo, com a minha consultoria, né? Eu consigo acompanhar o que aconteceu com o pedido da pessoa, se está tudo certinho, se chegou errado, a pessoa pode me comunicar e a gente dá um jeito de trocar, de entrar em contato com a Natura. Eu acompanho tudo isso. E aí, assim, entrega para todo o Brasil. E tem frete grátis, né? Acima de alguns valores. Eu acredito que acima de 50, 30 reais já dá frete grátis. E aí, assim, eu conversei com a Rita que eu vou disponibilizar, né? Olha, a Rita foi, assim, trouxe sorte para mim, viu, Rita? Porque pouco tempo depois que você me convidou Oba! teste, eu subi de nível. Que na Natura, a progressão de carreira, né, é através de nível. A gente começa como semente, aí a gente tem uns benefíciozinhos poucos, né? Aí a gente muda para bronze, aí já aumenta um pouco mais os benefícios e a gente consegue, né, coisinhas melhores para os clientes. Aí vai para o prata, aí você já consegue dar brinde para os clientes, né? Já melhora um pouco mais. E agora eu sou nível ouro. E Uau, que top! Pois que eu recebi essa notícia há pouco tempo mesmo, tipo, um dia atrás. E foi depois que a Rita entrou em contato comigo. Aí, assim, subir de nível é muita... a gente tem que perseverar muito para poder subir, né? Tem que fazer os treinamentos certinho para você poder oferecer os produtos certos para o cliente, conquistar os clientes e vender os produtos, né? Atender bem os clientes, fazendo com que eles fiquem satisfeitos e comprem de novo. E aí, conforme você vai aumentando suas vendas, você vai subindo de nível. E eu consegui isso, sou muito grata aos meus clientes por isso. E agora eu posso disponibilizar cupons de 15% no meu espaço digital. E estou disponibilizando para o pessoal que é inscrito aqui no canal da Rita os cupons que dão 15%, gente, para vocês quiserem comprar no meu espaço digital. Usando o cupom de desconto, você acessa o site da Natura e lá tem como buscar por consultor. O nome do meu espaço tá Minha Consultora Mai, tudo junto, Mai com I de igreja. Ou você pode me encontrar também pelo meu nome e sobrenome, que é Maiane de Souza Silva. A cidade é Hortolândia, pode aparecer outras Maianes lá, tá bom? A cidade é Hortolândia e o DDD é 19, tem lá o meu WhatsApp. Então, não vai entrar no espaço de outra Maiane, porque senão o cupom não vai valer. O cupom só vale no meu espaço, tá? E os cupons que eu estou disponibilizando aqui são... eu escolhi o Fissurada Pode, tudo junto e tudo maiúsculo. Fissurada Pode. O Rita Pode, também, tudo junto, tudo maiúsculo. E Fissura Pode.
Esses 3 cupons vão estar valendo, só que assim, não é para usar os 3. É para o caso de você colocar um e não dar certo, aí você tenta o outro. Que às vezes acontece de esgotar ou, né, dar algum erro. Aí você, se não funcionar um, você usa o outro. Mas só pode usar um. Um por compra, tá? Um por compra. Então, aqui, Ok. fechou sua sacolinha, colocou o cupom na hora de finalizar a compra, vai estar tendo aí 15% de desconto, mesmo que o produto já esteja promocionado. Mesmo que Uau! marcando, isso mesmo. Mesmo que tá lá marcando que já tá com 30% de desconto, você vai ter mais 15 com o meu cupom. Ah, tá com desconto progressivo. Você colocou lá 3 produtos na sacolinha e teve o desconto progressivo de 30%. Coloca o meu cupom que você vai ter mais 15, então vai ficar bem em conta, tá bom? Maravilha, maravilha. Essa é Maiane de Souza. Muito, muito obrigada. Não estou sem palavras assim para te agradecer a confiança. Na verdade, eu quero fazer nesse finalzinho aqui uma homenagem à sua prima, Kathleen. Kathleen, falei certinho, não falei? Foi ela. Isso, foi ela que me apresentou você. E ela é fissurada, então por isso que a fissura aí nos conectou, mais um ponto de conexão aí. Então, Kathleen, muito obrigada, ela me segue, sempre está lá me vendo minhas postagens, Queria sempre que aproveitar para pode. mandar um abraço para ela também e dizer para ela não ter medo de contar a história dela, que é muito linda também, viu, Keké? Aí, ó. Vem contar uma história aqui, viu, mocinha? Aí, ó, tá vendo? Dando ânimo para a prima. E é isso, pessoal. Mais uma vez, eu estou fechando aqui com vários brindes aí para vocês, que a Maiane, de forma muito especial, está disponibilizando. Vou colocar tudo na descrição para vocês. Nos apoiem, né? Vocês apoiam a Maiane indo lá, acessando, usando o cupom. Você me apoia, no caso, comentando, compartilhando. Compartilha com uma pessoa que precisa ouvir essa história da Maiane, que fala assim, uau, essa pessoa precisa ouvir isso, precisa ouvir essas palavras para sair, talvez, de uma situação que esteja ali agoniante e ver na história da Maiane uma esperança, né? Então, compartilha, curte, segue o canal da Maiane também, para vocês verem mais coisas novas dela lá, que é muito importante. Vamos nos empoderar, na verdade, né? Levar tanto a causa da Maiane como a nossa causa e as nossas causas juntas aqui no podcast, que eu acho que a união faz muito a força, né, Maiane? Então, é isso. E, para finalizar, estamos participando do podcast delas. Então, aqui, corrigindo, falando direitinho, que o meu negócio é tudo certo. O pod é delas. Gente, um beijo, até o próximo episódio e espero que tenham gostado. Comenta aí, segue lá no Instagram e tamo juntos. Olha, não se esquece, hein? Vocês não estão sozinhos. E simbora, meu povo! Obrigada, Mai!